a mais um Apegando-se às Escrituras. Esse Apegando-se vai ser muito especial, minha gente. Não tenho a menor dúvida disso. Vamos orar para iniciar. Pai, obrigada, Deus, porque Tu és Deus. Tu estás sobre todas as coisas. Tu és sobre todos. Tu és no controle de tudo. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento que vamos ter aqui, um momento especial de revelação. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Vem, Espírito, vem tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor. Vem fazer com que nós entendamos que cada palavra Tua é preciosa, Senhor, e não desprezemos as maravilhas que Tu tens colocado, derramado, revelado para nós. Obrigada, Pai. Obrigada por ser conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia. Vamos lá para mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje a gente vai começar o estudo no capítulo 27, mas antes a gente vai dar uma olhadinha no que vimos ontem, só para a gente estar continuando, tá? E a minha oração realmente hoje é que a gente não se distraia pensando, isso é desimportante, né? Porque são detalhes de um tabernáculo que não existe mais fisicamente, né? Esse tabernáculo, minha gente, é simplesmente a morada de Deus, a morada de Deus. Então tem cada detalhe maravilhoso. Vamos se ligar nisso. Então, na semana passada, nós vimos. Eita, abri aqui o estudo errado. Aguenta aí, cara. Estudo do Viva. Ai, Deus, só a graça mesmo, viu? Espera um pouquinho para eu chamar. Sei onde está o meu. Ixi, está pegando esse aqui. Estava escondido atrás da reunião do Zoom. Vamos nós, né? A semana passada nós vimos os capítulos 26 e 25, né? A Aninha falou a respeito de, da tenda, né, do tabernáculo e alguns móveis. Nós vimos a respeito dos móveis, mas uma coisa que eu queria ressaltar que, assim, para mim marca muito, muito mesmo, os versículos 1 e 2, quando Deus instrui Moisés a pedir ao povo que traga ofertas para a construção do tabernáculo. Deus quer construir um tabernáculo com as ofertas do povo que, claro, ele já tinha provido, né? Eles trouxeram do Egito todas aquelas preciosidades, eles não tinham de onde buscar ouro, prata, púrpura, todo tipo de oferta que Deus pediu, porque ele especificou o que ele queria para o seu tabernáculo, né? Para aquele objeto que representava a presença de Deus no meio deles. E aí tem um detalhe que é imperdível, a gente precisa dizer, ele diz assim, olha, receba as ofertas de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Deus quer uma oferta que seja do nosso coração, não é uma oferta de obrigação, não é porque Ele precisa, não é porque Ele vai cobrar isso de nós para nos dar a salvação já foi dada. A salvação é gratuita, mas Ele quer que o nosso coração seja generoso como o dele. A gente vem falando sobre isso, né? Na série que estamos seguindo agora. E aí, continuando tudo ali, né, no que vimos antes, a gente viu que Deus especificou, versículo 9 dizia assim: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus, quando ele diz assim, é para a direita e não é para a esquerda. É um pouquinho mais para lá, é porque não é um pouquinho mais para cá. A gente gosta de dar muito jeitinho nas coisas de Deus, né? Ele disse mais, né? Mais, a gente bota um mais ali. Deus quer as coisas do jeito que ele especificou. E isso tem uma significação que a gente muitas vezes não alcança. É nisso que a gente vai trabalhar hoje, sabe? Na significação
das coisas de Deus, para a gente aprender a olhar para a palavra de Deus e para a pessoa de Deus como alguém que realmente tem intenção. Deus é um Deus intencional, ele tem propósito em cada coisa que ele diz, faz, pede, ele é assim, né? Enfim, a gente viu a respeito do tabernáculo. Tabernáculo, às vezes as pessoas ficam confusas, né? Porque tabernáculo é o nome dado à arca, né? A arca que continha as tábuas da lei, e também é dado à tenda que continha, né? Aquelas áreas, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, às vezes as pessoas ficam confusas com isso, mas pelo contexto dá para a gente saber. Então, agora a gente está falando da arca. E na arca, a gente viu que a arca era feita de acácia, uma madeira dura, resistente, né? E ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, há uma figura, né? Pessoas pensam assim, é a acácia dura, representa a dura cerviz do homem, né? Coberto com o sangue de Cristo, né? Que seria o ouro. Outras interpretações colocam a arca como sendo o próprio Jesus, né? Aí a parte de madeira, a cássia, seria um homem resiliente, um homem resistente, um homem que não cede, né, a nada, e coberta de ouro, e o ouro representaria a deidade de Deus, né? A deidade de Jesus, porque ele era homem e ele era Deus ao mesmo tempo. Então, cabem essas duas interpretações aí. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é ampla, né? E a gente, às vezes, precisa navegar por isso. Os estudiosos brigam muito, né? Para chegar numa interpretação de acordo com a palavra de Deus. E para isso eu queria lembrar vocês também que a palavra ela deve ser não somente lida, mas ela deve ser meditada, não é? Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que eu parei e fiquei pensando assim, imaginando, a gente vai colocar algumas imagens, mas realmente é importante que a gente deixe Deus falar na nossa mente e ao nosso coração, principalmente, né? Então, passando mais rapidinho aqui, havia a tampa da arca, né, que era o chamado propiciatório, que era onde era derramado o sangue das ofertas, né? Aquilo era feito de ouro puro. Por quê? Porque agora sim, aquele sangue das ofertas era a sombra, era um sinal do sangue de Cristo que seria derramado para a remissão dos nossos pecados, né? A gente sabia que havia os sacrifícios que eram feitos ali para subir como incenso, né, para Deus, mas aquilo era só remetendo a Jesus. Tudo na Bíblia remete a Jesus, mas quando a gente fala da aliança, do tabernáculo, né, aquele lugar santo, definitivamente é relativo à presença de Jesus, é bem claro. E aí tinha a figura dos querubins, né? Dois querubins em cima desse propiciatório ali, olhando para baixo, com as asas se tocando. Lembrando que querubins são anjos muito especiais. A gente ouviu falar de querubins lá em Êxodo, né? No momento da expulsão, os querubins, eles representam a santidade e a presença de Deus. E os querubins foram colocados como guardiãos lá do Jardim do Éden, para o homem e a mulher não voltarem àquele lugar da presença de Deus, não é? Aí falou-se também dos pães da apropriação, né? Da proposição, essa é a palavra, os pães da proposição, que seria uma referência ao pão da vida, né? Jesus, e o candelabro também, o candelabro de ouro, né? Apontando também para Jesus, que é a luz do mundo. A gente hoje vai ouvir mais alguns detalhes, e esses detalhes fazem com que a gente saiba que aquele local ali ele era muito escuro, porque ele era muito guardado, muito coberto, ele tinha quatro coberturas, a gente vai ver. E o candelabro era a única luz que iluminava aquilo tudo ali. Isso dá ainda mais significação para o candelabro de ouro. Enfim, né? É, eu vou repetir somente o versículo 40
de Êxodo 25 diz assim: tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus, ele tem detalhes mesmo, assim, especificação é essa. Você vai ver muitos números, né? Se você for ler ali, muitos números, medidas, cores, tudo no detalhe. E esses números, a gente não vai nem entrar. Mas quando ele fala cinco côvados, quatro, isso, cinco, esses números têm simbologia bíblica, mas a gente tem que correr pela Bíblia para estar descobrindo que cinco é o número da graça. Então, às vezes, a gente ainda vai usar esse símbolo, esse número, né, como símbolo hoje, mas há uma significação maior em tudo isso, né? E a gente pode pedir a Deus para iluminar para a gente. E aí, passando rapidamente no capítulo 26, né? O que aconteceu? Havia ali, como eu falei, né? Coberturas e assim, nos versículos 1 a 6 do capítulo 26, é falado de um tecido, o tecido das cortinas, né? Que seriam um linho retorcido, o linho fala de pureza, e ele era adornado com querubins, que eu já falei, representa a santidade, e aí eles eram nas cores azul, púrpura, o roxo, né? Carmesim, o vermelho. E essas cores também têm uma significação, e a gente vai ver como elas se repetem nesses novos capítulos que a gente vai ver. Eu estou trazendo isso só para vocês verem, não começou aqui, começou antes, e ele vai repetindo ainda assim. E o azul, ele remete à divindade de Deus, né? Ele lembra o céu e remete à divindade. A púrpura, ela é atrelada, né, à noção de realeza. Os nossos bispos, eles usam a cor púrpura nesse o roxo, né, nas vestimentas, para apontar, né, nessa direção, e fala também de poder, né, a púrpura, e o vermelho, carmesim forte, que fala do sangue de Cristo. E essas cores, elas estão sempre se repetindo, nos adornos do tabernáculo, tá? E havia essa cortina com essas cores e os adornos de querubins que faziam separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Ou o santo dos santos, como se chama, né? E aí havia essas coberturas, como eu falei, né? Quatro coberturas que haviam ali, havia as cortinas de pelo de cabra. A primeira era essa, né? Que a gente falou, uma cortina de linho, com os querubins e tal. E depois havia a cortina de pelo de cabra, que remetia ao ofício profético de Cristo, e depois duas cortinas, uma de pele de carneiro, tingida de vermelho, e a outra de algumas versões não dizem de que era, dizem que era de couro, outras falam de texugo. Eu falei, ih, o que é texugo, né? Aí fui olhar. É como um boto, sabe? Eu não sei se tiver alguém aqui velho o suficiente. Tem um seriado de uma coisa chamada, um animal chamado Flipper. É um peixinho que às vezes fica em pé assim e nada, né, na a água. Ele tem uma pele bem fina, reluzente, assim, a cobertura era disso. E claro, né, a intenção era impermeabilizar aquilo ali, né, com aquela pele daquele animal. Enfim, vamos chegar em hoje, capítulo 27 e 28, nós vamos ver, né, mais orientações sobre o tabernáculo, e a gente vai ver também a respeito dos sacerdotes. A gente vai falar um pouco sobre isso também no capítulo 28, tá? E aí, relembrando, né, que o tabernáculo é um termo que se refere àquela arca e à tenda como um todo. Então, agora a gente vai falar sobre a tenda como um todo, né? Deus queria que essa tenda estivesse com eles o tempo todo. Era uma tenda móvel. Então, quando eles saíam de um lugar que acampavam, iam para outro, eles desarmavam a tenda e eles levavam tudo e montavam a tenda em outro lugar que Deus apontasse para eles acamparem. E aquilo representava: eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. Deus queria
que eles entendessem. E no meio era literalmente, porque havia instruções para essa tenda estar no centro do acampamento e as tribos acampando ao redor disso. Então Deus estava no meio deles, literalmente, né? Então, o capítulo 27 ele inicia com o versículo 1 falando a respeito de um altar de bronze. A gente vê que era um altar de madeira de acácia e revestida de bronze ou de cobre, porque é um metal resistente ao calor. Por quê? Porque ali iriam ser colocadas as ofertas nesse altar de bronze que já ficava fora do Santo dos Santos, ele ficava numa área chamada átrio, né? A Aninha falou disso da outra vez também. Então, esse altar de bronze era o local onde eram feitas as ofertas, né? Os sacrifícios, os holocaustos. Então, aquelas ofertas, elas eram consumidas até se tornarem cinzas. E havia instrução até para as cinzas. Havia equipamentos, né? Utensílios para recolher aquelas cinzas, né? De tirar aquilo dali e havia esse espaço, né? Embaixo havia é, como uma grelha ali e as cinzas caíam ali embaixo e depois elas eram retiradas, né? E quando a gente ouve falar de holocausto, às vezes a gente pensa assim, oferta, mas o holocausto, ele é uma oferta muito especial, porque ele é uma oferta que se consome, como Jesus se consumiu, né? Ele morreu, ele entregou tudo, ele entregou a vida ali. Então, esse altar de bronze se refere também ao sacrifício de Jesus. Lembra aquela da simbologia, né? Os animais eram queimados ali, mas aqueles animais queimados, aquelas ofertas de holocausto, eram apontadores para a pessoa de Jesus. E aí fala do átrio, mais para frente, né? Ali nos versículos 9 a 15, o texto fala a respeito do átrio, que é uma região onde os homens em geral, né? As pessoas que não eram os sacerdotes podiam entrar, né, ali, e era aí que ficava esse altar de bronze. E ele tinha uma porta dianteira que dava para o Oriente. Deus também é muito ligado, né, nessa coisa de Oriente, do Sul, do Norte, do Oeste. É tudo muito é tudo muito significativo, né, na palavra de Deus. E aí lembrando que havia colunas nesse átrio, havia aquelas cortinas, mas presas por colunas de bronze ou cobre, né? Que representavam o sacrifício, às vezes representava o julgamento, né? Você pode pensar assim, porque o julgamento com o sacrifício, ele tem um resultado, sem o sacrifício, ele tem outro resultado. Então, não são sinônimos, mas são intimamente relacionados à ideia do julgamento e do sacrifício, né? E havia também postes de prata que representam a redenção, ou seja, o resgate, né? O nosso resgate, o resgate, o pagamento da nossa conta. E aí, o que que tinha mais? Versículo 16, né? Havia uma cortina ali na entrada, do lado oriental do átrio, e essa cortina era de que cores? De novo, né? Azul, roxo e vermelho, representando aquilo que a gente já conversou inicialmente. E aí eu queria trazer para a gente uma coisa muito importante, minha gente, porque, de novo, é como eu falei, eu vou bater muito nisso aqui hoje. A gente pensa que é só uma tenda e Deus está descrevendo lugares, mas acontece que isso era central, central, não era somente significativo, era central na vida, não somente daquelas pessoas como a nossa, naquelas pessoas era como a presença de Deus, para eles se lembrarem disso, e para nós é porque isso é a representação de quem Deus é. Então, por conta disso, esses átrios, né, os átrios que a gente ouve às vezes adentrar os átrios do Senhor, eles são referenciados várias vezes no livro de Salmos.
Eu trouxe aqui alguma pontuação, se você quiser anotar aí, né? Algumas pessoas às vezes, qual foi a citação? Anota a citação. Salmos 65:4, 84:2, 92, versículo 13, 96:8. Isso são algumas referências. Aí tem dois que eu faço questão de ler aqui com vocês, porque são muito especiais para mim. Um é o 84:10, Salmos 84, versículo 10, diz assim: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1.000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. De novo, hoje a gente não habita, não vai àquele lugar para visitar Deus. Ele está dentro da nossa casa, ele está dentro do nosso corpo, ele está aqui, ele está presente em mim e em você. O que ele quer é que a gente separe um tempo para estar na presença dele. Isso é que é o melhor. E aí, o mais especial de todos, porque é uma dica de como a gente entra na presença, né? Aquele povo, eles queriam entrar na presença, eles se dirigiam até a tenda e passavam por aquele véu azul, roxo e vermelho e entravam no átrio, eles estavam ali. Mas nós não temos isso hoje. Como é que a gente faz para entrar na presença? Salmos 100, versículo 4, ele diz: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. A gente adentra a presença de Deus com um coração grato e em adoração. E eu acho incrível porque a gente começa sempre os nossos cultos com adoração. E a adoração, ela faz parte de vários momentos ali. E a gente pensa que, não, são algumas pessoas tocando, esperando que a gente chegue. Isso é um engano que rouba de nós a entrada, né? O se dirigir àquela presença de Deus, porque as pessoas podiam pensar em Deus lá longe, mas Deus fez um lugar onde você estivesse na presença dele, um lugar de dedicação. E a gente precisa entender isso. É preciso haver dedicação. Eu não tenho nada contra você lavar prato ouvindo louvor, tenho nada contra você dirigir o carro ouvindo louvor. Tô sempre na presença de Deus. Essa é a presença especial. A gente está falando de um momento que você diz assim, Senhor, venha, sente aqui, como diz, sente aqui do meu lado, venha tomar um cafezinho comigo, Senhor. Aqui agora, eu e você sentar tomando café. Não é eu indo para aqui ou para ali ou para lá, ou fazendo isso aqui, ele vai na minha casa. Não. É um momento de dedicação a essa interação com Deus, né? E aí, os versículos finais, 20 e 21, falam do azeite para as lâmpadas, né? Os pavios de iluminação daquele lugar. E essa leitura, ele não tem nada especial, né? Porque você tinha que trazer azeite puro, mas há uma recomendação do Senhor também. Arão, que era o sumo sacerdote, e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Aquelas lâmpadas, elas ficavam acesas como símbolo da iluminação do Senhor na nossa vida, né? E eu lembro, eu cresci, eu passei, não sei se é a metade da minha vida, 36 anos da minha vida, eu passei na igreja católica e eu era realmente praticante, né? Eu estava lá. E aí a igreja estava lá, eu sempre chegava cedo e de repente chegava um daqueles ajudantezinhos, não sei como fala mais, né? Com a vestezinha já pronto para o culto, para a missa, né? E acendia aquelas velas. A gente fazia as missas com a vela acesa. Ela estava acesa antes do padre entrar, elas eram acesas, e depois que ele saía, elas eram apagadas. E aí, hoje a gente não tem mais essa simbologia, nós não usamos.
na nossa igreja, né, na nossa comunidade, mas era uma coisa que representava fisicamente, você podia enxergar com os seus olhos aquela luz que representava a presença do Senhor. Hoje a gente abriu mão de várias dessas simbologias, né, que faziam parte, né, de todo o cerimonial, vamos dizer assim, a lâmpada ali no castiçal, o incenso que havia em algumas igrejas mais tradicionais, ainda existe, mesmo a anglicana, eu já fiz parte de igrejas anglicanas, mas fora do Brasil, que usam, né, ainda essa simbologia, mas isso tudo para quê? Para lembrar a presença do Senhor, porque eu lembro que depois que aquele menininho vinha e acendia aquela luz, ninguém mais batia papo. Ninguém mais ficava conversando. A gente realmente entendia que era um momento de reverência, não é? Que agora a gente pede, ei, queria que chegasse, agora se o louvor está lá rolando. Como é que foi? Não sei o quê, como acabou ontem, tá? Chegou bem em casa, graças a Deus, né? E assim, e a gente não está entendendo que a gente deveria estar prestando atenção na presença do Altíssimo no meio de nós. Não é repreensão, não, minha gente, é chamada para você poder, né, estar eh, eh, usando, né, usufruindo, tomando posse daquilo que Deus tem para você. Claro que você pode encontrar com Deus na sua casa sem candelabro, claro que você pode conversar com Ele sem estar precisando de incenso ou alguma coisa, mas a reverência a gente não pode abrir mão. Essa é a mensagem, tá? Enfim, vamos para frente. A gente agora vai para o capítulo 28 e o capítulo 28 ele fala sobre o sacerdócio, que é alguma coisa muito importante, extremamente importante. E a gente precisa entender é, essa importância. E nesse capítulo 28 eu acho que a gente vai ter oportunidade de apreciar um pouco disso, né? Logo no começo, Deus define quem serão os sacerdotes ali na primeira leva, né? Ele definiu que a tribo de Levi seria, os levitas, né? Seriam encarregados da tenda da adoração, do cuidado de tudo aquilo, né? De todos aqueles utensílios. Eles montavam e desmontavam a tenda na hora de mudar. E havia de novo, né, uma ordem para isso. Então, o versículo 1 já começa dizendo que Deus definiu os primeiros sacerdotes. Arão, que seria o sumo sacerdote, e seus quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E a gente vê que isso aí é o número, né, desses sacerdotes que ele separou. Por que ele não fez três? Por que ele não fez 10, né? Cinco é o número da graça do Senhor. Ou seja, Deus, ele tinha a intenção de derramar graça através daquelas pessoas. Vocês lembram que havia a ideia do sacerdote como intermediário entre Deus e os homens. Hoje já não é mais assim. O sacerdote, ele não é um intermediário, porque o véu foi rasgado, o acesso ao Santo dos Santos foi dado, e nós podemos entrar na presença de Deus. Mas o sacerdote ainda tem um papel muito especial, o papel do cuidado, né? O papel da separação, são pessoas separadas para estarem tendem, né, cuidando da vida das pessoas, né, tratando dos filhos de Deus, são os pastores, são os cuidadores, né, do povo de Deus. E aí, versículo 2 já tem uma ordem de Deus dizendo assim: faça vestimentas sagradas para Arão, para honra e ornamento. E essas vestes aludiam a Jesus, né? O sumo sacerdote. Então, há a figura, né? No Antigo Testamento, do sumo sacerdote, um sacerdote especial, ele era trocado anualmente, mas ele era uma figura especial que representava o nosso
sumo sacerdote, né? Jesus. E ele era uma figura especial, e isso era indicado fisicamente ali através das suas vestimentas. De novo, hoje a gente vê os sacerdotes usando paramentos diferentes, ou às vezes nem paramentos, às vezes somente uma gargantilha, né? Aqui também tem uma significação, mas hoje a gente vai estudar um pouco disso, dessa amostra aí, né? E aí ele diz assim: faça essas vestimentas para Arão somente, né? E ele diz outra coisa especial, né? Eu quero pular, mas não tem jeito. O versículo 3 diz assim: diga a homens capazes, aos quais dei habilidade, ou seja, só com dom de Deus, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Não era qualquer pessoa que podia nem fazer aquela roupa. Vocês entendem como é especial para Deus? A gente precisa entender o que está no coração de Deus. A gente precisa entender que há coisas especiais para Deus. E essa aqui é uma delas, né? Ele gasta, vocês estão vendo como ele gasta tanto tempo falando em detalhes sobre o tabernáculo, sobre todos os móveis, sobre os utensílios, de que material deviam ser, que medida deviam ter, onde é que deviam ficar, né? Ele fica falando sobre essas coisas e a gente precisa prestar atenção nisso, porque ele fala para nós o que que a gente deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer. E a gente continua esquecendo, né? Acorde cedo para orar. Ele diz: acorde, faça isso aqui. Quando? Ele diz quando. Ele diz como, né? Com referência, com isso, se vendo, né, na identidade de filho de Deus. E a gente não liga para esses detalhes que Deus coloca. Presta atenção, viu, minha gente? Enfim. Aí a gente vê nos versículos 4 e 5 que ele vai falar, né, a respeito de um peitoral, um éfode, tem o colete celestial, sacerdotal, né? Quando eu via éfode, eu não sabia o que era essa palavra, então dependendo da versão que você tenha, se for uma versão mais conservadora, né, havia o éfode aí, e aí eu pedi ao Everton para captar umas imagens, o Everton gosta de colaborar com a gente, né? Eu não sei se ele pode compartilhar aqui, ou talvez a Aninha precise fazer ele co-host ou qualquer coisa assim. Mas o Everton, quando tu puder, compartilha essa imagem, Aninha. Bota ele aí de co-host para a gente ver Vou se, colocar. se consegue. Eu vou continuar falando aqui, tá bom? Vê aí. É, Coloquei. vê se dá para mostrar mesmo. Eu queria continuar falando. E aí, ele já fala no versículo 5 que vai ser usado um material. Olha que coisa mais linda. Deixa isso aí, obrigada. Deixa isso aí, a gente vai falando aqui a respeito disso, né? Essas cores, veja as cores dominantes, né? Vai ser usado, ele diz, linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho e roxo. É isso que você está vendo aí. Isso é uma imagem, né, aproximada. Essa primeira imagem maior é a veste do sumo sacerdote, e aquela menor é a veste do sacerdote comum, né? Então havia essas duas. Lembrando, e o azul representa o céu, a divindade. O roxo, a púrpura, representa a realeza de Deus, né? Rei dos reis. E o carmesim, o vermelho, representa o sangue de Cristo. E aí, a- as diversas partes, né? Diferentes, tem que correr aqui, meu Deus, como o tempo passa. No versículo 14, ele fala a respeito do colete sacerdotal. Esse colete, ele era feito de linho fino, trançado e tal, mas deixa lá essa imagem aí, minha gente. Oi? Não, não entendi, não entendo sinais, mas tudo Não, bem. eu estava dizendo, volta a imagem, né? Porque estava. Eu acho que a minha internet caiu aqui, perdão.
Ah, tranquilo, tranquilo. É porque, assim, há esses detalhes. Gente, vocês não imaginam, eu sou uma pessoa que eu nem gosto, eu já falei assim, eu nem gosto quando a gente entrega tudo pronto, porque é bom você imaginar. Eu gastei muito tempo imaginando essas coisas, ficou muito difícil para mim. Então, eu resolvi recorrer a isso, e como eu podia me enrolar aqui na hora de compartilhar, eu recorri, o Everton, faz esse negócio para não falhar, para a gente ver o que que isso representa, né? A gente tem a representação de coisas aqui, porque tem, por exemplo, esse colete sacerdotal, né? Ele vai ter duas ombreiras, você pode ver aí do lado, né? Aqui do lado, né? Com as pedras de ônix, né? Tem um cinturão, você pode olhar aqui embaixo, mais para a cintura, né? E um colete preso, né? Feito isso, da mesma peça, né? Ele era também, presta atenção nele, também era de fio de ouro, né? Ele era de tecido azul, roxo e vermelho. De novo, toda essa simbologia, né? Aí nas pedras de ônix eram gravados os nomes dos filhos de Israel, as tribos. Essas pedras de ônix que vocês estão vendo aqui no ombro, né? Elas tinham os nomes dos filhos de Israel por ordem de nascimento. Seis nomes numa pedra, seis nomes na outra pedra. Vocês já pararam para pensar num Deus que é assim, ó, você vai escrever seis nomes aqui, você vai escrever na ordem do nascimento deles, você vai fazer isso assim, assim, assim. Eu acho lindo esse Deus, né? De detalhes, de detalhes. Aí ele diz: grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prendas com filigranas de ouro. É muito detalhe, né? Costurando nas ombreiras do colete sacerdotal. E aí você vê todo o detalhe, toda a particularidade, né, de Deus para aquele povo. E havia esse colete aí que tinha. Ele é descrito nos versículos 15 a 30. O peitoral, chamado peitoral do juízo, ou peitoral das decisões, dentro dele, né, encravado nele, tinha um urim e turim. Puxa de novo, Everton, assim, olha, tem urim e turim aqui preso no éfode, que está chamado aí, essa coisa aí, no peitoral. Está em cima do éfode e urim e turim em cima do peitoral. E aí ele diz assim: na primeira fileira, então, vocês estão vendo que tem quatro fileiras aí. A primeira fileira vai haver um rubi, um topázio, um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um diamante. Na terceira, jacinto, ágata e ametista. Na quarta, crisólito, ônix e jaspe, né? Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, como o nome das 12 tribos. São nomes encravados em pedras preciosas, Deus dizendo: vocês são o povo precioso de Cristo, que é o sumo sacerdote, representado ali por aquela pessoa, não é? Eu fico pensando assim nos nossos sacerdotes hoje, né, que eles carregam nos ombros, minha gente, o compromisso com as nossas vidas. Aquilo era tudo muito gráfico, né? Para a gente entender, e houve muito estudo para que hoje a gente tenha esse entendimento, né, de que aquilo representava isso. Esse homem carregava ali a responsabilidade daquele povo todo de Israel escolhido, né? E essas duas pecinhas aí, o urim e o tumim, eles eram usados para buscar a orientação de Deus. Eles usavam, né, de alguma forma, essas pedras eram lançadas quando eles tinham dúvida, faço ou não faço, né? Uma era mais clara, outra era mais escura, e a ideia é que uma representava sim, outra representava não, né? As respostas de Deus a essas questões, né, que eles traziam. Enfim, andando mais para frente, tinha o manto azul, que agora você vai ver mais para baixo, porque ele está por baixo, né? O manto azul está descrito, é,
de 31 a 35. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul. E aí ele tinha uma abertura para a cabeça, no centro, né? E ao redor dessa abertura haveria uma dobra tecida, uma gola, para que não se rasgue. Eu fico louca com esses detalhes. Você não fica, não? Me perdoe, minha gente, mas é muito detalhe. Aí ele dizia: faça romãs. Romãs é um símbolo de fecundidade, né? De produção, né? Deus quer que é vida, né? Romã simboliza vida. De novo, de fios de tecidos azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, né? Intercalada com pequenos sinos de ouro. Vocês já ouviram falar desses sinos? Aí está a explicação que a gente já colocou algumas vezes, né? Os sinos de ouro e as romãs iam se alternando ali embaixo, na volta, diz o versículo 34. E o versículo 35 diz assim: Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Porque lembra, só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Se ele tivesse um piripaque, morreu de emoção, morreu lá, eles não podiam entrar lá para tirá-lo. Então, aquele sino enquanto ele se movia, né, eles sabiam que ele estava vivo lá, mas se ele morresse, ele era amarrado de corda, ele era puxado de corda, viu, minha gente? Porque não podia entrar no Santo dos Santos, se não fosse o sumo sacerdote. E agora, caminhando mais para a nossa conclusão, né? A coroa da santidade. Minha gente, a coroa da santidade. Volta lá para cima. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. Eita, o que é que tinha escrito ali? Não dá para ler. Eu vou dizer o que é que tinha escrito ali, está no versículo 36. Consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Pense o homem que leva na testa um símbolo escrito consagrado ao Senhor. Aí diz: prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa, coitado. Agora está no sumo sacerdote, viu, gente? Está em Jesus. Jesus vai levar a culpa. Não é o nosso querido pastor, por exemplo, não. De qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Gente, isso me fez refletir muito, sabe, sobre a responsabilidade do sacerdote. Hoje em dia tem muita gente se chamando, né, sacerdote, até de bispo, né, sem a reverência necessária para aquilo que eles representam, que é uma figura de Cristo, que é uma figura do bom pastor, que é uma figura daquele que tomou as nossas faltas sobre ele. E isso é uma coisa muito incrível. Eu vim apreciar demais essa semana a pessoa do nosso pastor Jason, porque para mim ele representa muito isso, essa figura de cuidado, de atenção, de carinho, de intervenção, de intercessão, de guia, de orientação. Deus deu a ele muita sabedoria para isso. Eu quero honrar aqui a vida do nosso pastor Jason, a figura de tudo isso, porque realmente, gente, são só vestes, descrição, repetitivo, como você possa ver essas palavras, mas elas realmente são muito significativas. Eu queria fechar somente dizendo que nós hoje somos sacerdócio real. Então, nós temos sim a figura do nosso pastor, mas nós somos sacerdócio real. Deus declarou isso na nossa vida. E como sacerdócio real, nós temos que tomar toda essa responsabilidade sobre a nossa vida
também. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do que tudo isso representa, né? Da santidade, do cuidado com o outro, né? Do direcionamento com Deus, né? Da separação. Santidade é a separação das coisas do mundo. Isso significa da inveja, né? Do orgulho, da vontade de querer ter, da ganância, né? E a gente precisa verdadeiramente ser, e quando a gente fala assim, imitadores de Cristo, essa vestimenta, ela fala muito a respeito disso, né? Aí, só para fechar aqui, tem essa vestimentazinha aí, as vestes do sacerdote comum, é uma veste branca, né? Que muitas vezes quem usa são os postulantes, eles usam uma veste branca, como dizer assim, estou postulando, né? Chegar àquela posição dali, também significativa de que há um só. Então, havia sacerdotes no plural, mas isso aqui nos aponta de que, embora houvesse muitos sacerdotes, somente um era o sumo sacerdote, que era a figura que nos remetia para a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá, minha gente, vamos ver o que que isso aí falou, né? Relatou para vocês no dia de hoje. É com vocês agora. Cadê? Quem vai? Não acredito. Eu não E acredito. aí? Vai, Eu Ana. não queria ir, mas eu fico aqui. Olha o que eu achei em Isaías, porque quando você começou a falar, primeiro, o Everton, se prepare, viu? Porque quando tiver umas fotos, eu fiquei pensando, meu Deus, eu devia ter colocado no verdade. Muito bom, meu querido, muito bom, viu? Obrigada mesmo, foi maravilhoso. Quando você falou aí, Kátia, das pedras de ônix, né? Que nas vestes, nossa, eu fiquei emocionada aqui, quando ele disse que nas vestes do sacerdote, né, tinha gravado os nomes das tribos por idade, né? E eu Isso. fiquei assim, ai meu Deus, eu acho que eu vi isso em algum lugar. E aí eu fui lá para Isaías 49:16 diz assim, e eu queria que você tomasse posse disso aí, ó. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, assim, para quem se sente assim, Deus esqueceu de mim, Deus não me vê, né? Ele antes era nas pedras de ônix, nas vestes, mas aqui diz que ele gravou o nosso nome na palma das mãos dele. Então, eu amei isso, sabe? Mas tem muita coisa aí para a gente falar. Vamos lá, fechar meu microfone. Gente, que só. O Everton compartilhou aqui no chat uma imagem, né? Pra gente desse peitoral aí. Com os nomezinhos, né? Do jeito que ele botou, dá para ver que havia ali umas amostrinhas. Vamos lá, gente. Vocês têm nada para dizer? Meu Deus do céu. Oi, Kátia. Oi. Eu Hein, tenho duas coisas Pablo? assim. Duas coisas. Tá escutando bem? Perfeitamente, pode falar. Ótimo. Duas coisas assim que realmente me saltou os olhos nessa lição foi o versículo 3, né? Que Deus deu habilidade ao homem, eu anotei aqui, né? Para fazer o que ele quer. Então, assim, nós somos tão incompetentes que Deus tem que nos dar habilidade para a gente adorar Ele e a fazer a Ele o que Ele quiser, né? Então, assim, é muito forte isso, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa das nossas próprias forças, mas Deus não quer que a gente faça aquilo. A gente tem que ser realmente direcionado, no caso, pelo Espírito Santo, né? E uma segunda coisa que eu achei, assim, tremendamente, maravilhosamente, é o versículo 38. Eu vou ler ele todo e depois vou dizer o que realmente me saltou os olhos, né? Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado dos israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas as ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão
para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Ou seja, ele disse o seguinte: ó, faça isso que eu vou aceitar. Então, assim, às vezes a gente pede perdão dos nossos pecados, às vezes a gente comete alguma falta e a gente fala para Deus, será que Deus nos perdoou, né? Mas aqui já está escrito, ele já perdoou, né? Ele já abriu o coração, já está dizendo assim, ó, meu filho, eu te aceito, venha assim, embora, venha, que eu realmente aceito você. Então, assim, isso é muito significativo, porque antes da gente pecar, ele já perdoou, né? É interessante. Isso é maravilhoso para mim. Amém, amém, isso mesmo. É verdade, né? Ele promete. Tá ali no Antigo Testamento, tá no Novo Testamento, né? Se você se arrepender e se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, Deus afirma e reafirma. A palavra dele não volta, né? Não muda. Quem mais, gente? Vamos lá. Cadê vocês? Ô, Cátia, Bora lá. Oi, Larissa. Deixa eu botar aqui a reaçãozinha. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Não, hoje foi de muito aprendizado, né? Porque, assim, vocês estão me vendo? Não. Vendo e ouvindo perfeitamente. Pode falar, querida. Ah, tá ok. Hoje, assim, não só a questão que Deus é um Deus de detalhe, mas sempre, para mim, assim, ressalta a importância de Cristo, né? Quer dizer, trazendo para os nossos dias assim, de hoje, a gente vê os detalhes do antigo, vê o plano de Deus, muitas vezes hoje a gente acaba não usufruindo do melhor de Deus porque perde esses detalhes. Então, eu acho que assim ressalta para mim essa coisa assim da adoração mesmo. Por que que a gente está na célula? A gente também começa com louvor. Por que louvar é importante? Por que adorar é importante? Por que a reverência é importante? Então, assim, para mim isso me chama assim muito essa atenção para os dias de hoje. Que assim, eu tô de qualquer lugar, tô de qualquer jeito, eu posso falar com qualquer jeito, de qualquer hora, pode. Mas existe esse momento, existe essa intimidade, existe essa entrega. Ele disse que quer isso. Então, usufrua disso, né? Eu acho que me chama muita atenção para os nossos dias de hoje, que acha que é de qualquer jeito, de qualquer forma, tá tudo bem. Mas ele quer mais de você, ele quer se mostrar para você, ele quer um relacionamento íntimo com você. E ele é santo, então é o tremor e temor, quer dizer, que não pode deixar, que não pode esquecer. Então, eu acho que esse estudo, ele faz essa alusão a isso, sabe? Ele traz isso para o nosso dia a dia, a importância dos detalhes, que a gente esquece, a gente acha que é de tudo de qualquer jeito. E ele é um Deus de detalhe, né? Então, e assim, você ressaltou a questão do louvor, da adoração, que é arma de guerra. Quer dizer, como ele ressalta em várias partes da Bíblia o que isso representa. Então, que a gente use isso, né? Que a gente usufrua disso. Então, é isso que eu queria, assim, acho que isso, para mim, é muito marcante na mensagem principal, na essência, assim, que isso não está lá no Antigo Testamento. Isso ele está nos mostrando hoje o que Deus quer e o que Jesus representa na nossa vida. Amém. É verdade. É verdade. Com relação a isso, eu sei que tem alguém aqui querendo falar, não sei quem é, mas vou passar já já. Eu nunca mais vou esquecer na vida. Eu posso chamar de show, né? Porque era um encontro assim com um cantor muito conhecido nos Estados Unidos chamado Chris Tomlin. Muito maravilhoso ele. E no início do show do Chris Tomlin, ele passava num vídeo atrás imagens do universo. O universo com as galáxias, com isso, com aquilo. Aquilo demorava um tempão. Ele dizia: Isso aqui é para vocês entenderem o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Pra você entender que não é a sua casa, né? O seu trabalho, a sua roupa, né? O seu filho. É Deus, o Deus criador do universo. Agora o assunto é esse. Então,
cale-se diante dele toda língua, né? Dobre-se Preparando o todo supermercado joelho. É assim o nosso Deus. para Ó, sua linguicinha. Amém. quem vai mais? Tem alguém aí com o microfone aberto? Quem é? Quem é que vai mais? Vamos ver, gente. Eu tenho só uma coisa para complementar, Kátia, que O Everton. à medida que a gente vai passando, que vai vendo todo esses detalhes, né, que a gente está citando aqui, me destaca assim uma coisa que é o quanto Deus é transparente e o quanto ele é próximo da gente. Ele não simplesmente joga lá uma coisa para a gente fazer e deixa a gente perdido, assim, como que faz, né? Cada mínimo detalhe desse é justamente para não deixar a gente sem orientações de como seguir. E isso é uma coisa que ficou bem marcante assim para mim com todos esses detalhes que a gente está estudando aqui do tabernáculo, das vestes. Poderia parecer uma coisa assim, precisa de tanta informação, né? Mas sim, para que as pessoas conseguissem seguir o que ele quer, sem dúvidas e com clareza, são necessárias essas instruções. É. A palavra de Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Ele está acima de nós, de uma forma que a gente não alcança, a gente não entende nem a distância, quanto mais os pensamentos dele, assim. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Então, ele precisa se traduzir, mas a gente também precisa prestar atenção na tradução dele, porque às vezes ele está colocando isso aqui na palavra, eu fico olhando aqui, não é possível que a gente não consiga capturar alguma coisa, porque ele falou isso para um povo, né, que estava ali no deserto, e ele queria dizer que estava ali com eles, mas tudo isso é relativo a nós, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse é referente a nós, a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, e, sobretudo, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, tudo é relevante, sim, exatamente. Amém. Alguém mais aí? Cadê vocês, povo de Deus? Quem vai? Quem vai? Não mais? Então, vamos lá, pastorzão, com você. Bom dia, gente. Eu ainda estou aqui no deslocamento, no caminho, mas com muita alegria, né? Aqui participando de mais um Apegando essa Escritura. É muito bom ver a percepção de todas as pessoas, né? Quando se depara com esse tipo de ensino, a gente mergulhar no Antigo Testamento, não como se fosse algo passado, algo velho, né? Algo assim desnecessário, por assim dizer. E é muito importante a gente ter o entendimento tanto do ato profético, ou seja, a palavra de Deus diz que todo o Antigo Testamento, tudo eram atos proféticos, como o Kátia bem colocou, tudo está referenciado, tudo está concretizado em Cristo. Mas a gente precisa entender também uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: ali, quando tudo aquilo ali foi estabelecido, Deus está ensinando a um povo que vinha de gerações de escravos. Ou seja, eram mais de 400 anos, um povo totalmente escravizado, povo que, ou seja, não foi ensinado a pensar sequer. Então, tudo precisava ser muito lúdico, tudo era muito de uma maneira. Aí a gente pode ver assim, poxa, mas tinha muita coisa, muita coisinha, muito tudo. Poxa, tinha muita, assim, muitos simbolismos, era muito ensino. E aí diz assim, hoje não tem mais nada disso. E se a gente for ver em Cristo, tudo isso foi ampliado. Ou seja, foi ampliado para que a gente tenha isso a todo momento. Ou seja, agora depende de cada um de nós vivenciar. Tudo isso foi ensinado, tudo isso foi aberto, tudo isso foi exposto, tudo isso foi trazido para que hoje a gente tenha uma total liberdade de viver isso integralmente. E não apenas em um local físico chamado tabernáculo, e não apenas para algumas pessoas, mas a gente poder viver a plenitude de tudo isso. Bom, é muito bom, eu sou um empolgado quando tá assim
quando tem essas exposições sobre o Antigo Testamento e esses detalhes para mim. Muito obrigado, Kátia, pela sua dedicação aí, nível de aprofundamento, de pesquisa, porque isso é muito bom, isso traz para cada um de nós realmente a grandeza do que Deus disponibiliza para cada um de nós. Tudo isso, olha, todas essas coisas, toda essa presença de Deus, toda essa riqueza está totalmente disponível hoje a cada um de nós, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo isso, né? E cada vez mais a gente desejar se apegar às Escrituras, porque cada vez que a gente entra em um desses aspectos, a gente vê quantas janelas foram abertas para as nossas vidas hoje. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos dá, assim, a oportunidade, o ensino, Pai, que foi para aquele povo naquela época, é para cada um de nós hoje. Muito obrigado por tudo isso que é disponibilizado. Obrigado pelas Tuas Escrituras disponíveis, Pai, que tantas vezes estão ali num instante e nós precisamos, Pai, nos apropriar de tudo isso como uma verdade, Pai, desvendando todas essas coisas, revelando, né, tirando a cobertura, revelar tudo para que a gente possa viver integralmente. Muito obrigado por tudo isso, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, dar-nos um domingo, né, de adoração na Tua presença, de comunhão com a Tua igreja. Pai, nós queremos glorificar sempre o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Bacana, Amém, gente. gente. Ó, por favor, leiam isso de novo. Fala, pastor, faz o chamado. Deus abençoe você. É isso aí. Mergulha nesse negócio aí. Não deixa isso como sendo. Isso não é apenas não são coisas ali, né, que ficaram para trás. Isso é muito para hoje, demais para hoje. Né? E quanto mais a gente vê tudo isso, a gente vê que é para hoje, é para agora. A gente precisa disso. Amém. Vamos meditar, minha gente. Ler a Amém. palavra, meditar na palavra, né? Glória a Deus. Vamos embora. Deus. Domingo, dia de Deus culto. abençoe, gente. Amém. Beijo para vocês. Abençoe. Tchau, povo. Até Deus domingo. abençoe. Obrigada, Everton. Imagina! Beijo, Tchau. maravilhoso.